Olá, amores especiais! Tudo bom aí com vocês? Prontos aí para nossa live de hoje, mais do que especial. Nós teremos aqui o nosso bate-papo com a Andresa Facina. Deixa eu começar. Gente, a Andresa tem uma história incrível. Se vocês quiserem saber, na outra live que eu fiz, vocês corram lá para assistir, porque ela contou toda a história dela. A Andresa é mãe da Elisa e mãe do Gabriel. Isso. Então, assim, gente, assistam a história dela, porque é incrível. Lá ela contou bastante assim sobre o É, nascimento das crianças, sobre o desenvolvimento. Mas é, hoje a gente vai focar nos outros tópicos, né? Que a gente da outra live isso. deixou de fora. Que eu acho assim, é Então, importante a gente contar a história, né? A Elisa é minha filha de com 10 certeza. E tua anos. história é maravilhosa. É, ela é uma menininha transplantada de fígado desde muito novinha. O Gabriel tem síndrome de Down e autismo. E como eu tinha falado da outra vez, né? Eu comecei a me interessar, né, por essa maternidade consciente, por essa educação positiva, porque eu estava com dificuldades para lidar com os meus filhos. Porque por mais que eu Uhum. estudasse sobre diagnósticos, sobre comportamentos, quando chega lá no vamos ver acontecer, o que que eu É. preciso? Né? E eu não estava conseguindo. Eu não estava conseguindo lidar com os meus filhos, principalmente com o Gabriel, mas com a Elisa também, muitas questões, por tudo que ela já Uhum. passou, por tudo que ela já viveu, por todos os traumas que ela trouxe, e que ela traz uma hipervigilância, uma hiperreatividade que eu não entendia, mas eu queria lidar melhor Uhum. com isso. Só que para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que olhar para dentro de si, né? A gente tem que se entender, se conhecer. Aí entra o autocuidado, que é um conceito muito diferente, um conceito mais profundo do que a gente ouve falar, muito mais. Eu nem imaginava o quanto era É que a importante gente a gente pensa em buscar. autocuidado, né, Andresa, só na parte ali estética da coisa, né? E não adianta muita E hoje a coisa gente vai mesmo. aprender que não é só isso, povo. Vamos É, aprender o que é autocuidado de fato. é. Mas assim, eu queria começar assim, lá, não lá atrás, mas assim, essa semana, vocês vão entender porque que eu vou falar isso. Eu vi um vídeo de uma mãe. Gente, eu não é julgamento, não é isso. Eu quero trazer assim Ah, luz, zero né? julgamentos aqui. Quem É, somos nós, né, Andressa? não, Julgar Deus me alguém. livre. Deus me livre. É É, zero, zero julgamento. eu vi um vídeo de uma mãe em que nesse vídeo, ela só estava assim chorando e ao fundo o filho dela numa crise que eu nem sabia que tinha esse nome chamado meltdown, que é um descontrole emocional que a criança com autismo tem, assim, né? Que pode ser uma agressão, uma autolesão, um movimento repetitivo muito intenso. Então ali a criança está num descontrole emocional muito grande. Uhum. E ela fala ali no meio do vídeo que chorando, eu fiquei muito tocada com isso, porque eu Mas já não passei por mostra a isso. criança, mostra? Não mostra a criança, Ah, mas tá. dá para Tá. escutar essa criança gritar muito. Essa criança, eu não sei o que se ela estava jogando, mas a gente escuta objeto batendo. É assim, é bem impactante. E ela chorando e ela dizendo que ele, naquele momento, ele não deixava ela se aproximar, ele não permitia que ela intervisse de maneira nenhuma, e aquilo estava doendo muito nela. E eu me vi naquela situação também, Uhum. porque eu já passei isso com os meus filhos, e como é Quantas de difícil, nós, né, nós já passamos isso? Muitas porque de nós. porque a gente sabe o nome daquilo, a gente sabe as causas ali que estão iminentes, né? Que a criança ela tem ali um descontrole sensorial, emocional,
cerebral, né? A gente tem todos os conceitos super desenhados. E, e assim, então a gente sabe todos esses conceitos, a gente estuda. Esse nome desse conceito, eu descobri essa semana o que que é esse Met-Down. Não sei se é um nome já era conhecido ou não, mas dentro da maternidade consciente a gente conhece isso, mas é como uma explosão emocional mesmo dessa criança que está pedindo ajuda, que está ali num desespero, eu não aguento mais, eu preciso de alguém. E assim, eu sei que a dor dessa mãe é tanto de ver essa criança nessa situação e uma dor ainda maior de não poder ajudá-la, de não poder acessar essa criança, não conseguir acessar essa criança. Porque se ensina sobre conceito, se ensina até como se lidar com ela, né? Outro dia eu vi um vídeo que eu não, assim, uma explicação sobre quando a criança tá nervosa, você pega aqui, você bota aqui de frente para você, mas você não olha para ela. Assim, tipo assim, é um robô, né? Então eu pego, chacoalho assim, faço assim e boto aqui e viro as costas e vou embora. Gente, não se trata disso, né? Os nossos filhos estão ali pedindo socorro, né? Uma criança que não sabe falar, uma criança que não se comunica como a gente espera, né? Como a gente entendeu que é uma comunicação, a gente não consegue acessar, isso dói muito profundamente. Então a gente precisa buscar entender outras coisas antes. A gente tem que dar passos lá atrás para que a gente consiga acessar. Primeiro nos acessar, nos observar, entender o porquê que eu tô sentindo o que eu tô sentindo diante desse desespero do meu filho. O Gabriel, por exemplo, ele não tem assim essas explosões emocionais tão intensas. Mas eu sou professora e eu lido com isso na escola. Já tive crianças com autismo, sem diagnóstico, que entraram num momento muito agressivo, muito intenso, e que todo mundo se afastou, e eu fui lá e consegui assim acessar essa criança com muita compaixão, mas a gente tem que ter habilidades para isso. Para a gente desenvolver habilidades, a gente precisa conhecer o que a gente sente. Oi? Ai, desculpa, meu marido que passou aqui procurando alguma coisa. Então a gente precisa entender as nossas próprias reações, a gente precisa ter regulação emocional, porque se eu entro na mesma ali na mesma sintonia que essa criança, ou eu fujo, né? Ou eu me afasto completamente, ou eu entro na mesma sintonia dela, que é um emocional exacerbado, então eu vou querer reagir diante dessa criança. Eu tô sentindo raiva, eu tô aqui, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso, né? Eu tô na Então, minha né? Eu exaustão. sinto assim, quando o Will assim, entra em crise, em mim é um sentimento de frustração que me vem. É uma frustração muito grande. Isso. Do Então, tipo, poxa, mais uma vez entrou em crise, tipo, por quê? Por quê, né? o que que eu É não uma tô frustração fazendo? O muito que que eu grande. estou fazendo, O que que né? eu fiz, né? É isso. Ou então a gente coloca ali, né, nas costas do diagnóstico, por que que meu filho tem isso? É por causa do autismo, então não dá para fazer nada mesmo. Então a gente tem que sair desse lugar, né? Não dá para fazer nada nesse momento? Dá para fazer. Só que é um processo que tem que começar em nós, Priscila, em nós. Então, quando a gente fala de autocuidado, não adianta você ir para academia, você malhar, você ter um momento seu desvinculado com a sua criança, mas que quando você está com ela, você não consegue agir.
né, conscientemente, você não consegue manter um equilíbrio emocional. A academia não vai fazer isso por você. O momento a sós que você vai ter com o seu marido ou com você mesmo, não vai te dar isso. Porque a gente precisa se conhecer primeiro, entender o que faz bem pra gente, o que não faz. Conhecer e entender como nós somos criados, né? A nossa educação foi uma educação muito tradicional, em que as crianças não eram vistas, em que as nossas necessidades não eram atendidas. Então a gente cresceu, né? Ou atendendo ali a, a, aos comandos e à autoridade dos nossos pais. E aí, de repente, a gente tem um filho que escancara as necessidades, que exacerba tudo isso e a gente fica perdido. Peraí, eu não sei. Eu não sei quem. Ninguém me atendeu em nada. E agora, como é que eu vou atender essa criança? Eu não tenho condições, eu não tenho ferramenta, eu não tenho emocional para isso. E o diagnóstico nos tira essa responsabilidade, né? Eu estou falando como alguém que passou e passa por esse processo, né? Que, tá tudo bem, ele não quer brincar comigo, mas é porque é, ele tem autismo e o autismo faz ele se afastar mesmo, ele não gosta de socializar. Mas alguém brincava comigo lá atrás, na minha infância? Alguém brincou comigo? Meus pais, minha mãe? Não. Então eu não sei dar isso também para os meus filhos, né? Hoje o Gabriel me solicita muito e antes ele não me solicitava, né? Porque antes eu entendia que tudo bem dele brincar sozinho. Hoje eu entendo que é uma necessidade. Hoje eu me abri para isso. Filho, vamos. Filho, eu tô bem para te receber. Vamos brincar do que você quiser. Mas não é fácil. Não é algo que a gente fala, não, a partir de hoje eu vou fazer isso aqui, ó. A partir de hoje as coisas não é. Eu tô vivendo esse processo, Não acho é, que tem uns. não é assim uma chavinha que você liga e já começa, não dá certo assim. Não. E é o tempo inteiro. É o tempo inteiro que a gente vai estar nisso, né? Então, assim, eu trouxe alguns conceitos que eu quero falar sobre. Vou começar pelo autocuidado. Foi o que, assim, eu falei, pensei comigo. Eu acho que é importante a gente começar por ele, Hum. porque a gente fala tanto sobre isso, ainda mais na maternidade atípica, que a gente tá ali muito tempo com a criança. Parece que a gente não se cuida, não tem o autocuidado, porque a gente não tem o tempo pra gente. E não é isso, né? Outro dia eu saí com os meus filhos e até falei sobre isso. Que o autocuidado pode ser com eles. Eu posso melhorar as minhas atitudes estando com eles, né? Tendo prazer na companhia deles e eles na minha, né? Então, eu também posso trabalhar esse autocuidado enquanto eu estou com ele. Não que você, não, agora eu também não posso fazer nada sozinho. Claro que você pode, você tem direito, você pode, mas entenda que junto com seus filhos também é um momento. É um bom momento para isso. Então, olha só, o autocuidado, eu vou trazer bem a teoria, tá bom? É observar-se, é perceber como está o corpo físico, mental e emocional e poder agir sobre ele de maneira benéfica e saudável. O autocuidado não significa estar bem o tempo todo, mas sim acolher os confortos e desconfortos, ver as causas e escolher agir ou não sobre elas. Então, isso, se a gente é, entrar bem nisso, a gente vai perceber que o autocuidado está em todos os momentos que a gente vive. Em todos os momentos. Então, assim, se eu hoje tenho um trabalho, aí eu vou falar, é um âmbito grande, mas a gente pode ir nos pequenos também. Que eu tô ali por obrigação, mas eu entendi que aquilo era o melhor. Eu tinha que fazer aquilo, e os meus pais falaram que era importante, que eu. Vou deixar mais baixo aqui. Que eu trabalhasse com isso. Eu não consigo olhar para mim
e ser sincera comigo mesma e dizer, eu não quero mais isso pra mim. Isso não é bom pra mim, eu vou lutar por outra coisa, porque isso tá me fazendo mal, né? Ou um lugar que você vai com frequência, que te faz, né, se sentir mal, que faz se sentir é, que você não tá tendo ganhos com aquilo, ou com aquela pessoa, que você tem amizade, que você se relaciona, né? Então, o autocuidado, ele tá tanto nas coisas grandes como nas coisas pequenas, né? E ela não tá ligada à autossatisfação, mas à autopreservação. Então, assim, eu tenho que buscar todos os âmbitos, em todos os âmbitos, né? É meu emocional. Por que que eu me frustro tanto diante de uma reação do meu filho, né? Como é que eram como é que eu era tratada enquanto criança, né? Diante das minhas necessidades, né? Eu me sentia muito frustrada lá também, né? Os meus pais se sentiam frustrados comigo por algo que eu não conseguia dar a eles, e aquilo dentro de uma fusão emocional que nós temos com os nossos pais, né? A gente sentiu muito essa frustração e trouxe isso pra gente hoje, né? Então, buscar entender esse contexto que vem lá da nossa infância, né? Tudo que a gente sente hoje, aquelas coisas, principalmente aquelas coisas que estão no automático, sabe? Que a gente age no automático, que a gente sente no automático, né? De eu sentir uma raiva diante de uma atitude de alguém. Ela tá falando muito mais sobre mim do que sobre a pessoa, né? Ela tá ali fazendo o papel dela, falando, né? Mas por que que eu sinto tanta raiva? O que que me dói? O que que me dói diante de uma atitude de uma pessoa, né? Por que que ela me fere São, tanto? são reações que a gente não tem nem ideia, né, Andressa? É, E isso perturba tanto a gente, né? e assim, eu comecei a me observar dessa maneira, né? Principalmente com o meu filho, que escancarava muito e escancara muito, né? Sentia muita raiva dele, de verdade, né? Quando ele acordava à noite, muitas vezes à noite, eu, né? Meu Deus, eu não quero lidar com isso, porque eu preciso descansar, porque que esse menino não dorme? Achando que era só isso, mas não, eu entendi que eu tinha um contexto de dormir sozinha, muito sozinha, lá na minha infância, sem condenar meus pais, pelo amor de Deus. Mas esse medo, eu passava muito medo de dormir sozinha. E aí eu tendo que lidar com meu filho agora. E eu falava, não, eu não quero isso pra mim. Isso me dá raiva, porque eu sentia raiva lá atrás, né? Então, o autocuidado tá nessas questões, nesse emocional, né? Às vezes a gente adoece por tanta coisa que a gente sente, por tanta coisa que a gente carrega, né? Então, assim, quando eu vi aquela mãe falando aquilo, eu tenho certeza que a dor dela não era só pelo ato ali do filho, era porque, poxa, eu queria estar ali, eu queria abraçar meu filho, ele não deixa eu abraçar, né? E não é por causa do autismo, por causa de todo. É porque a gente não está conseguindo acessar essa criança, né? Esse filho, da forma que ele precisa ser acessado, né? Então, por exemplo, eu tive uma criança esses dias, não era nem minha, de uma outra professora. Ele entrou numa crise muito intensa, sabe? Muito agressiva mesmo, de jogar objeto, de vir pra cima da gente pra chutar. E ele é um menino grande, ele tem 5 anos, é um menino grande. E aí, qual que é a primeira reação? Você entra num estágio, né, assim, tenso e primeiro você quer fugir daquela criança, porque eu não quero apanhar, eu não quero apanhar. Não dá pra chegar perto, não chega perto.
E aí você tem que se olhar, se perceber nesse movimento, né, de que olhar para ela, né, entendendo ali que ela não está conseguindo lidar sozinha, que ela precisa sim de alguém, mas a reação dela é só essa no momento, que é de bater, que é de agredir, que é de muitas vezes de uma autoagressão, né? Então você primeiro se regular emocionalmente, você conseguir. Então foi isso que eu fiz, né? Eu fiquei perto dele. Às vezes você não pode abrir a boca, você não pode falar nada, né? Não sei se seu filho faz isso, mas tem essas crises. Parece que se a gente fala, piora. Se a gente chega perto, piora. Mas por quê? Também. Nossos filhos estão fusionados emocionalmente com a gente. Então eles estão sentindo aquilo que a gente está passando para eles, né? Então eu tô tensa, eu tô com medo, eu tô com raiva, né? A gente tem que ser sincera com a gente mesmo. O que que eu tô sentindo? Eu tô sentindo raiva nesse momento, né? E falar, espera, eu posso agir diferente, eu posso, né? Respirar, compreender que essa criança está precisando de ajuda e começar a se aproximar de uma forma estável, né? Tô estável, que eu tô estável. Então foi isso, por exemplo, com esse menino, teve dois casos recentes lá. Eu me aproximei só no momento em que eu tirei as coisas que ele poderia jogar em cima de mim ou agredir as outras crianças. Enquanto eu fui fazendo isso, eu fui me regulando. Então eu fui tirando, eu fui preparando o espaço, né? Fui preparando ali o lugar onde ele estava e consegui me aproximar com muita cautela, dizendo: eu tô aqui para te proteger, eu tô aqui para ficar com você, tá tudo bem, né? E não adianta você falar para a criança, fica calma, quer dizer, você tá falando para você mesmo, né? Fica calma, calma, é para você. Aqui em casa, se eu falar fica calma, é pior. É muito É pior, sabe por pior, quê? muito pior. Porque ele não consegue. Sim. Ele não, inclusive o cérebro dele não consegue nem internalizar isso que você tá falando. O cérebro tá aqui, ó, tá dando pinote. Não tem como. Ali é uma palavra que vai encher mais a cabeça dele. Andresa, teve um comentário de uma É. participante aqui, ó. Quando é isso, ela quis dizer das crises, né? Acontece em casa, acaba sendo até mais fácil de lidar. Mas quando é na Uhum. rua é bem mais difícil, né? Mas Ela falou, né? por Primeiro quê? comigo é assim. Porque primeiro que a gente tem assim, uma preocupação com as pessoas, né? Até assim, medo dessa criança agredir as outras pessoas. A gente tem um medo da reação das pessoas, Uhum. né? E do que as pessoas vão pensar. A gente já carrega isso junto com a gente quando a gente se depara. Os julgamentos, né? A gente pensa muito nisso também, né? Quando é fora. Muito. Então é um medo muito maior de lidar com uma situação dessa na rua. Porque a gente é um ambiente não controlado, teoricamente, né? Sim. Eu tô num ambiente E como social em as que as crises, pessoas. assim, são em horas assim que a gente nunca espera, né? Na rua É, é muito pior. é Sempre muito é em pior. horários assim que você não. Assim, hoje, né, eu já consigo, né, reconhecer, assim, quando ele vai ter alguma crise, tudo mais. Por exemplo, antes, ele tinha muita, assim, crise, assim, em mercado, né? Ele gosta muito de mercado, né? E tinha muitas crises, assim, em mercado. Aí eu percebi que eu não poderia ir em mercados diferentes, porque a maioria das crises que ele tinha é quando eu ia em mercados que ele nunca tinha ido. Então, Uhum. porque a ansiedade dele era tão grande de estar num lugar. Ele queria estar no mercado, mas num mercado diferente que ele entrava em crise. E aí, aquela coisa, né? Hoje a gente já vai em mercados que ele já conhece, não no mesmo sempre, né? Mas em alguns que ele conhece, para ele não ficar tão ansioso. Porque. E a educação positiva, ela vem para nos mostrar também
que tá tudo bem dessa criança ter um comportamento que é considerado não adequado para uma sociedade. Tá tudo bem. É um momento, filho, que você tá passando. Eu te entendo, eu tô aqui para te acolher. Eu não tô aqui para brigar com você, para te tirar dessa situação imediatamente. Eu sei que está difícil para você, né? Então, o primeiro passo acho que é isso, a gente tirar essas expectativas em relação ao outro, né? Da gente é, ter essa preocupação exacerbada com o outro, que é normal, a gente cresceu assim, a gente cresceu Sim, sem poder falar na rua, sem poder se expressar. Então sim. a gente automaticamente quer que os nossos filhos estejam, né, dentro dessa caixinha, que faça as coisas. Até porque parece que escancara que a gente não é uma boa mãe, Ah, com certeza. não é? Né? Então, Com assim, certeza. Olham pra o gente e dedinho, falam, "Ah lá, ó. Ela o ali, dedinho ó. vai direto para nossa cara. Sim, E mãe, aí, ó. sim, Faz assim, né? Tem gente que faz assim. Olha, é. eu, o meu filho, olha, meu filho, ele apronta várias na rua, viu? Outro dia me vi andando de carrinho com ele, carrinho de supermercado no meio de estacionamento, um subsolo, onde ele faz terapia. E ele maior feliz, e eu andando com ele. Sabia que ia ser importante para ele, dei umas 3 voltinhas, a gente desceu, subiu feliz da vida para fazer as terapias, né? Então eu boto a Ah, expectativa lá, vá para lá e vamos seguir, filho, o que que é importante para você? Vamos, né, olhar. Então, quando a gente fala de educação positiva, né? Então a gente falou um pouquinho desse autocuidado. Eu queria responder um negócio aqui da Josiane, que ela falou assim, né? ah, Ela também falou, né? Ela tem enfrentado isso diariamente com o uhum, filho, mesmo com as intervenções e terapias. Porque sim. lá nas intervenções e nas terapias não se fala dessas necessidades, dessas outras necessidades que essa criança tem, né? Não se fala que como é que a gente se regula para atender essa criança, né? Isso a gente não aprende na terapia, né? E os nossos filhos vão continuar É, tendo é muito voltado só para eles, né? Eu vejo muito isso. isso. É eles. Então, assim, quando eles entram em crise, o que que você faz para ele, né? O que que você faz? É, E não é ensinado para gente o que a gente deve fazer, né? Para gente assim, na verdade até ensina, bem, né? mas de uma forma muito mecânica, muito Sim, treinada. E os nossos sim, filhos, eles não estão esperando isso da gente. não. Eles não querem isso da gente, né? Eles querem uma mãe ali, consciente do que ela está fazendo, que atenda uma necessidade. Porque às vezes a gente tá lá intervindo com o que a gente aprendeu, só que a gente está atendendo algo que não é a necessidade real dele ali, né? Então, Sim. Porque cada situação vai ser uma necessidade e vai ser de uma exatamente. forma. Ele É, vai agir de uma forma, a gente vai agir de uma forma. e assim, nem sempre a gente vai saber o que eles precisam. Ainda mais nós que não falam, que não, né? Mas é, eles enxergando em nós que nós conseguimos uma estabilidade emocional para dizer, filho, eu não sei o que é, filho, mas a mamãe tá aqui, tá tudo bem. Né? Quando eles sentem isso, essa forma de proteção, eles tendem a se acalmar mais, eles tendem a, a, a ir superando ali aquele momento, né? Então eu vejo muito isso com o Gabriel. Muito, 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 muito. Hoje mesmo ele saiu, a gente saiu, ele queria que o pai dele fosse com ele. E o pai dele, ué, trabalha, quem tem que levar sou eu, não tem jeito. Menina, mas pegou. Aí ele pega tudo que ele tem na frente, eu tô dirigindo. E ele pega, ele arranca a sapata e pá! Ele, ele pega o Lulu dele lá, aquele gira e pá! E se tiver a janela aberta, filha, vai pra tudo pra janela. Vai, meu Deus. Aí eu falo, filho, eu coloco a mão pra trás, dirigindo aqui, né? A gente vira aqui, ó, ninja. Aí Ah, eu a gente pego, dirige como a mão só mesmo, gente. filha, nem Imagina, olha, já quase nem aprendemos olha pra tudo. frente. Então antes eu ficava brava com ele.
Cara, você não viu, não tem jeito, sou eu, acabou. Não vou falar com você. Hoje eu vou lá, E pego na mão adiantava? dele. Adiantava? Nada, só pior, ele só ficava pior. Aí chegava na terapia, virado, meu É. Deus. Hoje eu pego na mão dele, vou pegando devagar, vou segurando, filho, tá difícil, né? Você queria o papai, né, filho? Hoje eu queria o papai. Mas o papai vai vir um dia com você, ele vai trazer, mas hoje não tem como, é a mamãe mesmo. E deixa, eu deixo ele chorar, eu deixo ele desabafar, eu deixo ele, né? Eu deixo passar essa crise dele. E ele, gente, é incrível. E ele vai se acalmando, e ele vai. E aí, quando ele começa a se acalmar, é que eu tento distrair ele com outra coisa, porque na hora que ele tá ali jogando tudo, não adianta. Eu falo, ah, É, passarinho! aí já não adianta nada. Não adianta, porque o cérebro não tá nem prestando atenção. Então eu vou pegando nele, dizendo, filho, tá tudo bem. Eu sei que eu sei que é ruim pra você, eu sei que você não quer, eu sei que você não sabe lidar com isso. Mas vamos junto, vamos junto. E deixo chorando. Aí desabafa, chora. E minha mãe me ouviu, tá aqui. Né? Então a gente tem que sair desse lugar de querer fazer tudo o que tá ali descrito e agir dentro da nossa maternidade, né? Até Então, teve um comentário aqui, né? O Ale, ó, Ale comentou também. Ô, Andresa, né? Cada criança responde do mesmo estímulo de uma forma diferente, né? O que dá sim, certo para uma não dá certo para outra. E é. é isso mesmo que a gente está comentando aqui, né? Porque às Uhum, vezes é ensinado tanto de uma forma X para todo mundo, como se aquela fórmula fosse tipo a fórmula mágica, né? E são situações tão diversas, crianças então, diversas, mães diversas, né, pais diversos. é. E Uhum, não dá para pensar que tudo tem que ser daquele jeitinho, é. né? São Por situações isso que muito distintas. tão importante é a gente buscar um autoconhecimento, buscar entender as nossas reações. E assim, não é assim, não, eu tenho que parar de sentir isso. Eu não posso. Não, gente, eu sinto. Eu não tenho como mudar o que eu sinto. Mas eu tenho como lidar melhor com aquilo que eu tô sentindo, né? Sim, É parar um pouquinho, é respirar, é dizer, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo frustração, mas eu vou deixar isso passar. Eu vou deixar, sim. né? Então, assim, esse conhecimento, ele é muito, 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 muito importante. Né? Então, assim, a gente se observar, se perceber, silenciar, né? Como é bom a gente parar de ouvir externamente e se ouvir, né? Se entender, né? O que tem me feito bem diante de uma situação, qualquer uma que seja, né? Vamos pensar numa situação que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo. Vamos ser sinceros, né? E sentir essa situação. Aí a gente pode ir assim numa uma terapia que o filho está fazendo, que todo mundo falou que era super incrivelmente importante, mas será que para o meu filho está fazendo bem aquilo nesse momento? Ah, eu Será penso muito que nisso, André. Porque às vezes falam tanto assim, ai, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí eu fico, gente, mas tipo, para ele, o que que tá fazendo bem para ele? Eu acho que isso aqui que tá fazendo bem para ele. E é? eu penso muito nisso, nessa coisa da nossa intuição, sabe? Eu penso E muito a nisso, gente tem intuição a também gente tem muito, materna. a gente tem medo, porque a gente aprendeu a obedecer, não a enfrentar, Ai, ai, não a eu então, minha desobedecer. filha, eu sou uma menina muito obediente. Então, porque a gente aprendeu a ser assim. A educação Sim, tradicional nos fez obedientes. Então não pode sim, desobedecer. O que todo mundo está falando para fazer. O mundo inteiro sim. está falando para eu fazer isso. Só que o meu coração está Tem falando que não. fazer. Eu É, não, e eu não consigo silenciar esse monte de vozes, né? Então sim. é um ato também corajoso. Assim, eu entendo hoje do Gabriel, eu entendo a importância das terapias para ele. Mas até antes de eu falar, não, não vai fazer, peraí, ele não está feliz. Então eu vou tomar uma atitude quanto a isso. Por exemplo, tinha uma terapia que ele faz 3 vezes na semana, que ele, meu Deus do céu, ele só faltava pular pela janela.
Ai, meu Deus do céu, não sabia mais o que fazer. Comprava bolo, o menino tava engordando, tanto comer bolo na terapia, pra usar de reforçador. Eu falava, ai, meu Deus, não, isso é uma violência com meu filho. Não, pelo amor de Deus, eu tô, Não, eu peraí, que tô. terapia é essa que dava bolo, meu Deus? É o ABA. O ABA usa reforçador de comida, gente. Ale, me Ração, é, segura, Ale. é raçãozinha. Quem faz aí A Lê, minha sabe. companheira aqui de lives, que tá sempre aqui. Meu Deus, bolo! Essa eu nunca vi É. essa do bolo, não, Mas o que que eu menina. falo Olha aqui? que o Will já Mas o fez que que eu falo? várias, mas de bolo. Ó, o o Gabriel ama bolo. Só que ele gosta do processo de comprar o bolo. Que às vezes o fazer aqui não é legal para ele, mas ele quer ir lá no café, Comprar os escolher. ingredientes ali Não, tudo. não, comprar. Que eu chego lá na terapia, Não. compro um pedacinho de bolo num Ah, café. tem. Então ele gosta de chegar lá, escolher o bolo. Aí eu dou o cartão na mão dele, ele entrega o Ah, ele cartão. gosta de todo o Aí processo de comprar todo o o processo, o bolo. bolo é um Ah, detalhe ali, né? Então eu falo pra ele, filho, vamos lá fazer terapia, comprar bolo, vamos, você vai comer bolo lá com a tia Ana, vamos. Aí ele, ah tá, mamãe. Só que assim, pô, tava engordando o menino, né? Aí eu comecei a pensar, gente, peraí, eu tenho que. Não é possível, né? Que eu vou ter que usar qual que é o reforçador de foco bolo. aqui? É o bolo, a terapia, né? É, isso, o que que tá pesando aí, né? Aí eu cheguei, eu falei com as meninas, falei, ó, não tá legal pra ele. O que que a gente pode fazer de diferente? Ele não gosta dessa sala. Já percebeu que ele não gosta, ele gosta do sensorial. Ele gosta de ir lá balançar, ele gosta de escorregar. Por que que não começa lá? Depois vocês vêm pra cá. Vamos fazer um teste? Vamos dar, né? O Gabriel tem muito essa necessidade de movimento, assim, né? Ele não gosta de andar ele não gosta, mas ele gosta de brinquedos que sobe e desce, que escorrega, ele adora que balança, né? Ele adora. Então vamos tentar. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos tentar essa outra forma aqui para ver se atrai mais, se deixa ele mais confortável. Então, acho que o primeiro caminho é esse, né? E a gente olhar para os nossos filhos. Meu Deus, eu tô tirando momentos que poderiam ser meus para, né? Eu sei o quanto as terapias são importantes, mas até o que ponto, né? Então É. tá bom. Então, será que eu vou começar a entrar com ele um pouquinho na terapia, até ele se acalmar? Eu fiz bastante isso, de ficar com Hum, ele, de brincar um pouquinho com ele. Depois eu é muito importante. saía, e aí as coisas vão se acalmando. Então, assim, eu tenho que ter um foco no meu filho, eu tenho que olhar para ele, eu tenho que, né? Não é aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que é você vai fazer e acabou, cala a boca, você. Né? Assim, você vai comer o que tem aqui, você vai fazer. A gente. Ah, era bem assim. O que estava no prato tinha que comer. Imagina, seletividade pra gente. Nunca soube nem o que era isso. Tem que Então comer tudo. assim. Oh, E a gente aprendeu que tudo isso era muito bom. Só que sim, a gente trouxe muito trauma para nossa vida hoje. A gente não sabe sim, escolher coisas da nossa vida que são importantes porque a gente não teve escolha lá atrás. A gente nunca foi olhada, né? Eu nunca pude escolher a roupa que eu me visto, que eu me vesti. Eu não podia pôr os shortinhos que eu queria. Hoje eu não sei escolher, hoje eu tenho dúvida em tudo, né? Então, essa é a busca do autoconhecimento, né? Não uma forma de condenar os nossos pais, a forma. Era sim. assim que eles sabiam, era assim Eles que sabiam educar. Sim. eles deram o melhor para nós. Então, a educação Sim. positiva, ela rompe com esse ciclo. Ela diz pra gente que os nossos filhos, eles têm igual valor a nós. As necessidades deles são tão importantes quanto as nossas. Nenhuma é maior que a outra, né? Porque a gente precisa encontrar esse equilíbrio. A gente precisa dizer para também ser sincera para eles e dizer do que a gente está sentindo, do que a gente precisa. Eles precisam entender isso, né? Isso é fusão emocional, né? Isso é troca, né? Poxa, minha mãe é um ser que também tem as vontades, tem as necessidades. Se ela fala, eu também posso falar. Se ela expõe o que ela quer, o que ela precisa, eu também posso. E eu sou importante para ela. Eu sou importante
Quando eu não respondo bem às terapias, quando eu entro numa crise emocional, eu sou importante para minha mãe, né? Essa é a educação positiva, né? É um olhar diferenciado, é um olhar que entende desenvolvimento infantil, entende de fases, né? Entende necessidades básicas, necessidades emocionais que precisam ser atendidas, né? Necessidade de proteção. Aí entra o apego seguro que a gente colocou, né? Então, eu trouxe até assim, vou até também contextualizar isso do apego seguro. É uma filosofia, na verdade, e para resumir, assim, bem, bem resumidinho, é a capacidade, o apego seguro é a capacidade de respostas que a gente dá para os nossos filhos. Então, quando os nossos filhos se sentem atendidos, ou pelo menos entendidos, né, e acolhidos, eles se sentem seguros, autoconfiantes, com autoestima, né, para crescerem, para se desenvolverem, né, para serem cidadãos de bem, né? Então, é, essa filosofia ela promove na criança e em nós essas relações que são baseadas em 4 P's que a gente chama, que é proteção. Então, eu vou dar proteção para o meu filho sempre que ele me pedir, porque a criança só pede aquilo que ela precisa. Então, se uma criança está ali me pedindo colo, me pedindo atenção, se ela está com medo, eu vou atender. Eu vou entender que isso é uma necessidade emocional muito importante para ela. Então, necessidade de proximidade, né, de estar ali presente de uma forma completa, de uma forma inteira, que não precisa ser é, 24 horas por dia, porque ninguém consegue, mas se eu estou ali olhando para o meu filho, se eu estou ali de corpo e alma ali e emocional voltados para ele, então eu estou mostrando que ele pode contar comigo, que eu estou ali com ele. A previsibilidade, que é o terceiro P, que é uma previsibilidade emocional, muito mais do que a questão da rotina, que a gente é muito apegado a isso também, né? Dessa rotina, eu tenho que mostrar para meu filho o que vai acontecer. É importante. O Gabriel, nossa, se organiza super com isso. Mas ele se organiza muito mais quando ele não tem medo das minhas reações. E ele tinha muito medo das minhas reações. Quando ele acordava à noite, que ele não sabia como é que eu ia reagir, se eu ia estar boazinha ou se eu ia estar super nervosa. Então ele não dormia mais de medo de como é que eu ia reagir com ele. Quando eu entendi isso, foi muito dolorido para mim. Eu pedi desculpas, perdão para meu filho. E foi muito nítido, porque quando eu passei a mudar o meu comportamento com ele, e foi um processo, porque eu falava, filha, mamãe tá nervosa, mamãe sente isso, mamãe é difícil pra mamãe e tal. Quando eu pude compartilhar isso com ele, ele relaxou. Ele relaxou, porque minha mãe tá querendo melhorar, minha mãe tá querendo alguma coisa boa e tô sentindo, então eu posso relaxar pra voltar a dormir. Então ele acorda muito à noite ainda, ele dorme comigo, dorme na minha cama, porque eu não consigo dar tudo que ele precisa durante o dia e ele me pede, assim, ele não abre mão de estar junto na hora de dormir. E eu aceitei. Tá tudo bem, filho. E ele adormece super rápido, ele acorda durante a noite e ele fala: mamãe, quer saber onde eu tô, né? Porque às vezes ele não sabe, você não sabe onde ele tá. Aí eu boto a mão nele e falo: filho, mamãe tá aqui. Oi, filho, oi. Daí ele ouvir minha voz, o tom da minha voz, ele deita de novo e dorme. Isso não acontecia. Não acontecia. E o quarto P é o play. A gente coloca em inglês, que é a diversão. Então a criança tem muita necessidade de brincadeira, é, de estar junto, de chamar para brincar, de sentar junto. E era uma coisa que eu não fazia. E meu filho ficava muito nervoso.
Então, às vezes, ele tá ali numa crise, a gente não sabe por quê, mas porque quer brincar e a gente não consegue. Eu queria tudo que eu queria brincar com meu filho, eu queria fazer uma brincadeira estruturada, pensada, organizada. Vamos pegar a bola, você joga aqui, você pega, É, sentadinho. aqui não dá nada certo isso. Nada estruturado. Mas eu insisti demasiadamente nisso. Aí eu me Ai, frustrava, me sentia um lixo, incompetente, pensando não sabe fazer nada. Você é professor, você tem problema pra da quê? gente. É, o problema da gente criar, acho que a gente cria muita expectativa, né, nas brincadeiras e a Muita. resposta não é aquela que a Porque tudo gente é quer, né? intervenção, né? Porque tudo é intervenção, tudo você tem que estimular, tudo é estimulação. Estimula, É. estimula. Então, eu ia fazer qualquer coisa com meu filho, eu pensava, peraí, eu vou pegar um papel aqui, aí ele vai amassar, ele vai. Vamos, filho, brincar. Aí ele olhava É. pra mim, Aí não, não dava mamãe, saia nada de certo. perto. Saia de É, perto. que Aí eu falava, tá vendo? Tá vendo? Ele não quer brincar, ele não gosta de brincar. Tá vendo? Primeiro eu me frustrei, ficava assim, me sentindo péssima, depois eu larguei. Ele não gosta, até autismo. Ele não gosta de brincar, a ele gente não gosta fala de fazer assim, nada. é dele, ele não gosta, é uma coisa dele, né? E isso. Aí, quando É, eu comecei a entender sobre a filosofia do apego, o quanto o brincar é importante, é uma necessidade inata de toda criança, toda toda criança. criança. Imagina, a criança só quer brincar, gente. É que quando a criança tem autismo, ela não tem a funcionalidade do brinquedo. Às vezes ela quer ali fazer uma troca muito simples com a gente. Às vezes eu faço umas Sim. brincadeiras que não tem nada a ver. E o Gabriel se mata de rir, se mata, porque tá leve, né? Você sabe que assim, eu tenho uma experiência que aconteceu. Eu sempre quis brincar de bola com o meu filho e ele nunca deu a mínima. Brincar de bola comigo. Deu a mínima. E aí, esses dias eu tava no quarto dele, né, e tudo. Ele tava brincando, mas e eu tava lá, né, junto. Mas ele não tava muito querendo brincar comigo. Aí, de repente, ele virou pra mim e falou assim: Vamos brincar de bola. E já pegou a bola assim e já tacou pra mim e já falou: Aí eu já peguei correndo, já Gente, dois. né? Aí Ai, meu todo Deus! mundo brincando, brincando, brincando. Aí assim, eu não demonstrei toda a alegria que eu tava, mas por dentro eu estava, meu Deus, ele tá brincando de bola É, comigo! E a gente foi até nossa, 50. A gente foi até 50. Ele jogando pra mim, eu jogando pra ele ali. sério? Ai, Caiu que algumas gostoso. vezes, mas aí ele pegava, jogava de novo. E assim eu falei, gente, a primeira vez dele jogar a bola pra mim, eu fiquei Olha tão isso. feliz, tão. Primeiro, você deu espaço para ele chegar. Sim, não Porque foi, às foi vezes a uma gente coisa não dá super espaço para os natural. nossos. Porque às vezes a gente Super não dá natural. espaço. Minha mãe tá muito ocupada, minha mãe não quer, tô sentindo que ela não quer. Eu não vou nem procurar. Eu tava lá, entendeu? Eu tava lá, ele tava brincando de Lego, e tudo. Eu tava lá, né, sentada, porque ele não gosta muito que eu brinco de Lego, mas tava sentada lá junto com ele. Tudo. De repente ele, vamos brincar de bola? E já jogou pra mim. Eu falei, vamos, Ai, nossa. Ai, tô feliz. Quando meu marido chegou, eu ai, meu falei, Deus. a gente brincou de bola hoje, eu não acredito. Que Foi bom. muito especial, E é muito especial. leveza, né? Trazer leveza para esse momento. Você é mãe, eu sou mãe. E tá tudo Sim, bem da gente brincar, da gente entender que esse brincar simples, o mais simples de todos, é muito importante para a criança. Eu não preciso estruturar nada, eu não preciso pensar, vou fazer isso, vou pôr um circuito aqui. Não deixa a criança conduzir, confia, né? O quanto eu demorei para confiar no meu filho, para dizer, tá bom, filho, você não, agora você não quer, tá bom, mas tô aqui. Quer brincar do quê? Ou traz lá qualquer coisa, vamos brincar, vamos dar risada? Ué, já tá se divertindo, gente. É isso que eles precisam dessa entrega nossa, né? É uma entrega emocional, é uma entrega física, que eu pego, se eu, Priscila, se eu pego o celular, tipo, vou filmar, né? Vou postar aqui que tá legal. Ele para de brincar na hora. Ele detesta que eu pegue o celular. Não, o meu já é mamãe! diferente. Não, mamãe! O meu, se eu pegar o celular, ele vai fazer pose, ele vai querer. Que ele é todo youtuber, o meu. Ele vai querer fazer pose, ele já é o contrário. É, Ele, ele tem uns videozinhos no YouTube, então ele gosta. O meu já é diferente. Ele vai fazer, ele vai fingir que tá legal. brincando, entendeu? O meu já Ah, vai fazer, ai, desculpa, já o não meu vai ser natural detesta. para ele. O meu É, já não vai.
natural. E toda vez Ele- que ele vê eu pegando a máquina, ele já faz assim, ó. Já dá um joinha. Não, Ai, não filha, é pra aguento. você fingir que você tá aí fazendo as coisas. Ele já vira isso. Ai, gente, não, essas crianças, gente, elas só têm a nos Ai, tão ensinar, gente. barato. Sim, Elas, o como, então assim, a gente não ter medo, sabe? É a sim. gente é querer estar junto, é querer se relacionar. Isso a educação positiva também traz, né? Que uma educação positiva é sobre relacionamento, né? É sobre se relacionar, é sobre estar junto, é sobre entender, é sobre compreender. Tão bonito isso, né? Tanta coisa que às vezes a gente esquece ou deixa pra lá, ou porque a gente não dá importância, ou porque a gente ainda está no autoritarismo de que você Hum. tem que fazer e acabou. Isso é importante. Eu sei que isso é importante para você, então você vai fazer, sem olhar para essa criança primeiro, né? Quando a gente olha só o diagnóstico, a gente está deixando de fazer olha só, 4 pontos aqui que a gente esquece e são tão importantes para essa criança, né? Para essa criança se Esses sentir quatro segura. P's, ô Andresa, são da educação positiva, Não, é do apego seguro. do A apego filosofia seguro. a filosofia do apego seguro, ela foi desenvolvida por um psicanalista, acho que ele é psiquiatra também, o Bowlby. E ele foi contratado lá na Segunda Guerra para estudar crianças que eram afastadas da mãe nesse pós-guerra, no pós-guerra. E ele começou a estudar essas crianças, alguns comportamentos que elas tinham por estar longe dessa mãe, por não ter proteção, por não ter proximidade. Então, muitas vezes, comportamentos estereotipados, uma criança que se isolava, uma criança que tinha comportamentos agressivos, é, assim, de esquiva, de não aceitar, de ficar assim, ficou ali tanto tempo, no começo ela buscava essa proteção de alguém e de repente ela entendeu que ela não ia ter mais, então uma criança que alguém ia se aproximar, ela fugia, ela não queria. Aí ele começou a estudar isso, começou a perceber a falta desses pontos, assim, e ele começou a perceber, estudar e perceber também. Tem um outro psicanalista também que paralelamente estudava também macaquinhos, que esqueci o nome dele agora, depois eu procuro aqui e passo para vocês. Uhum. Que ele estudava também a reação dos macaquinhos que eram tirados da mãe, que tinham reações parecidas, né? Então, o quanto aquela criança era atingida por não ter uma mãe ali presente. E aí o Bowlby também começou a fazer comparativos com outras crianças que tinham mães e que tinham as mesmas reações do que aquelas crianças que as mães foram fisicamente afastadas. Então, o que tinha de relação ali, né? Então, era a forma em que essa mãe se relacionava com esse filho, né? Que não estava sendo uma forma consciente, não estava atendendo às necessidades dessa criança, fazendo que mesmo ela ali presente, ela tinha reações parecidas com uma mãe que estava longe, que tinha sido tirada dessa criança. Então ele desenvolveu essa filosofia entendendo o quanto esses 4 pontos são pontos básicos e que são pontos de partida para as outras coisas, né? Então a criança nasce 100% dependente, né? O único mamífero 100%, se você deixar ali, vai morrer. Diferente dos outros mamíferos. Então precisa de muita proximidade, de muita proteção. E às vezes, o que a gente faz? A gente quer dar independência para essa criança precocemente, muitas vezes. A criança faz 3 meses, a gente já quer colocar
sozinha, porque tem que aprender, porque tem que chorar e aprender a se defender. Não. O apego seguro, ele justamente diz o contrário. Quanto mais você dá para essa criança, quanto mais segura ela se sente, mais independente ela vai ser lá na frente. Então você não precisa, enquanto ela está pedindo, enquanto ela está precisando, que você está percebendo que ela precisa de proteção, que ela precisa de proximidade, né? Que ela precisa de previsibilidade, a gente dá. A gente promove isso para a criança. É isso que o apego seguro nos fala. Que a gente não precisa forçar uma independência para essa criança. Não precisa. Pelo contrário. Ah, então vai ficar dormindo comigo, vai ser super dependente, não vai saber se virar. Não. Se a criança está pedindo, é porque verdadeiramente ela precisa. O Gabriel tem 6 anos, dorme comigo hoje. Mas eu falo da cama compartilhada, porque o apego seguro, ela preconiza essa cama compartilhada, mostrando pra gente que a criança, ela, muitas vezes é lá na hora de dormir, que ela vai te pedir o que ela não teve suficientemente ali durante o dia. Com 4 meses, eu deixei o Gabriel dormir sozinho. E ele começou a dormir bem e tudo. E depois veio eu passei muito tempo com o Gabriel dormindo muito mal. Muito mal. Porque ele acordava 1000 vezes. E eu ia lá fazer ele dormir e voltava pra minha cama. Ele acordava me pedindo. Aí eu ia lá, deixava. Não, porque eu tenho que acostumar ele aqui. Eu tenho que acostumar. Mas ele não está preparado. Ele não está preparado. E a gente quer forçar uma coisa. E ele simplesmente, Priscila, quando eu me abri para isso, dizendo, filho, eu vou te dar o que você precisa. Eu vou te dar. Ele não abriu mão mais. Ele não aceita dormir na cama dele. E ele dorme feliz, maravilhosamente bem, acorda bem. Então a gente às vezes se apega em coisas que a sociedade diz que é importante. E a gente É muito esquece. isso, né? O que é bom para uma criança não é necessariamente bom para outra. Por Uhum, exemplo, o meu, claro, ele não exato. gosta de dormir na minha cama, mas de jeito nenhum. Eu acho que até Ele comentei, tem né, quantos anos? na outra live. O meu tem 11, mas nunca gostou, desde É. pequenininho. Né? Às vezes o meu marido precisa viajar e tudo, eu falo, filho, dorme aqui com a mamãe. Não dorme. Não dorme. Não Nossa. gosta de dormir comigo, entendeu? Ele gosta do cantinho dele, da cama dele, entendeu? Às Uhum. vezes, assim, eu falo assim, filho, mas fica só mais um pouquinho aqui com a mãe. Ele fala assim, eu vou ficar só um pouquinho e depois eu vou pra cama do Yu. Ele fala bem assim. Ai, que bonitinho. Que Então, é graça. muito isso. Ele fica bem lá sozinho, né? Mas Uhum. existe a criança que quer ficar um É, pouco lá com a mãe. a grande maioria das crianças, elas pedem muito e elas têm muito essa necessidade, né? O que pode acontecer é que ela entendeu que para ela é importante, assim, para ela, importante para vocês e para ela que ela fique na cama dela. Então ela se Eu acostumou, lembro, se sabe, Andressa, habituou. que eu amava tanto dormir na cama da minha mãe, tanto, tanto, Não é? tanto, Aí, assim. olha só, já resgatando E coisa lá, aí, ó. quando a minha irmã nasceu, não sei se eu já contei isso, né? Mas minha irmã não gosta que eu conte, mas eu vou contar. Quando a minha irmã nasceu, ela dormia no quarto da minha mãe. E eu odiava isso, odiava a minha irmã, entendeu? Eu fiquei Claro, muita raiva da minha irmã quando ela nasceu, entendeu? claro, Porque eu não podia com dormir no razão. quarto da minha mãe, né? E eu amava deitar. E aí, quando eu adormecia na cama da minha mãe, meu pai me levava e eu acordava na minha cama. Não gostava disso, entendeu? Como assim? Dormir lá e aparecer aqui? E aí, quando a Nossa, minha é irmã horrível isso para nasceu, criança. é horrível. A sensação péssima, gente. Deve ter traumas aí. Eu devo ter traumas. Pode ter certeza. Um dia a gente pode conversar mais sobre esses Vamos traumas de conversar sobre infância, esses viu? traumas, gente. Fica um E tema aí, para quando live, a minha viu? irmã nasceu, ela ficou no quarto da minha mãe. Eu falei, gente, eu odeio essa pessoa, como assim? Claro. E aí eu ia lá, menina, e judiava dela, batia na mãozinha dela pra ela chorar, entendeu? Pessoa ruim, Oh, mas eu meu não sou mais essa Deus. pessoa, gente.
Já encontrei Jesus, entendeu? Não sou essa pessoa mais, entendeu? Mas entenda, Priscila, Mas eu que tinha isso seis sim aninhos, trouxe, gente. Eu tinha 6 aninhos, eu não tinha é, muito essa não consciência, tinha entendeu? maturidade, né? Por que que ela pode e eu não Total. posso? O que que Não aconteceu? é. Eu não tinha noção. E, Ela é bebê, ela precisa do cuidado, mas eu também sou bebê da minha mãe. Eu preciso do cuidado. Era e, muito assim. e o que a gente tem que passar a entender é que essas coisas que foram ditas pra gente, que foram coisas banais e bobas, trazem reflexos para nossa vida adulta e para nossa relação com os nossos filhos, né? Sim. Então, aquilo que a gente não viveu, a gente não sabe dar para os nossos filhos. Aquilo que disseram que era bom, a gente não dá para os nossos filhos. Só que a gente precisa entender que aquilo era importante para você, para a criança, né? E foi tirado. E foi assim, quer dizer, você nem teve, né? Ou teve, depois sua irmã tirou. Você queria muito Então, e depois a sua irmã foi lá e então, conseguiu. Sua irmã brigou então, mais e é conseguiu, isso. né? Eu queria ter o meu território, mas eu dormia e eles É. já me colocavam na cama. Eu nunca cheguei a passar a noite, né, no quarto da minha mãe. Ela não, ela dormia lá. Eu achava isso absurdo. Como assim? É. Chegou Porque agora e já tá aí dormindo. por Como que que a gente quer assim? dormir com os pais? Essa necessidade de proteção, gente. Quando a gente é pequeno, a gente não sabe do mundo ainda, a gente não entende, a gente não. Então E você a sabe gente quer que. estar, criança quer estar grudada nos pais. É, Criança pequena quer então, estar e isso junto. eu demorei a entender quando eu não queria dormir comigo. Eu falei, gente, mas era tão bom quando eu dormia com a minha mãe e ele não quer dormir comigo? Como assim? Será que inconscientemente você não passou isso para ele? Não é, menina? Gente, olha, temas de É, live, próxima live. Vamos falar de traumas infantis, vamos, é isso? vamos, Vamos falar. vamos, vamos. É muito, muito importante. Porque, Olha, ó, vai é trazer total, muita menina, clareza para total. muita coisa. Porque eu falo, gente do céu, eu gostava muito. Eu lembro até do cheirinho que tinha o travesseiro de mamãe. Imagina, gente. E aí, o que pode acontecer assim, a gente traz essa dor, né? Às vezes não é uma dor, não é a mesma dor, mas a gente traz essa sensação quando a gente está com os nossos E, filhos. Eu não sei se eu falei isso da outra vez, mas a minha mãe, eu tenho dois irmãos mais velhos. E vira e mexe tinha gente dormindo na minha casa, tipo uns parentes. E o que que minha mãe faz? Eu descobri isso há pouco tempo. E minha mãe nem sabe disso, mas eu descobri. Eu perguntei pra ela, ela ficou na dúvida. Ela falou, mas será que eu fazia isso? Eu falei, lógico. Aí esses tios, primos, lá, eu vinha morar em casa, ia dormir lá com os meus irmãos. E eu, como menina, dormia na sala. ah, E eu tinha muito medo de dormir sozinha na sala, mas muito medo. Eu tenho gente, lembrança mas de eu dormir na dormir assim, sala ó. sozinha é muito medo. Nossa, é com muito medo mesmo. Meu Deus. Eu morava num apartamento bem pequenininho e a Eu sala dava morreria pra de ver a medo de dormir porta, na sala. dava para ver a porta do apartamento. Então eu dormia assim, olhando para a porta, muito medo. Então essa sensação Uhum, eu trouxe pro meu filho. Então sim. quando ele acorda de noite, quando ele acordava à noite, eu sentia uma raiva, mas era uma raiva da minha criança interior, que não foi atendida lá. Então eu tinha reações exacerbadas, porque toda aquela emoção ficou como um trauma na minha cabeça. Então então se eu passo algo parecido, toda aquela emoção, todo aquele trauma, ele vem à Pode. tona. Então, quando essa ficha caiu para mim, primeiro eu chorei horrores, depois fiquei com raiva da minha mãe, depois eu fui para você, por que que não deixava eu dormir com ela? Como Porque tinha dormia coisa da, sozinha na sala, mãe? Como porque tinha assim? Porque tinha essa coisa do autoritarismo, de que criança não pode dormir com os pais, porque imagina, absurdo. E aí eu tive que trabalhar isso na minha cabeça. Eu tive que trabalhar, eu tive que passar pela raiva, primeiro assim, pelo entendimento, né? Pela associação. Sim. Então eu passei mesmo isso. Eu fui passar pela raiva, eu senti raiva. Gente, eu chorei noites aqui na minha casa.
lembrando dessas coisas. Eu falava, gente, mas por quê? Imagina. Por quê? Olha o tanto de mal que eu fiz pro meu filho. Porque eu vivenciei aquilo na infância. Então aquilo me doeu. Depois da raiva vem a dor. Me doeu, me doeu, me doeu. E só a partir disso, Priscila, é que eu consegui ressignificar. Sim. Ressignificar. Então foi algo que me foi dado como banal, mas que trouxe coisas muito profundas para mim. Então eu fui lá Muito entender, profundo. né? Com Isso é certeza. autoconhecimento. Autoconhecimento. Então eu sei o que é importante para a criança e eu não vivi lá atrás, traz Sim. consequências na minha relação com o meu filho. Então quando eu entendi tudo isso, quando eu passei por tudo isso, eu parei de ter essas reações. Só assim. Porque, gente, não era normal eu ter tanto, eu ficar tão, ter reação tão exagerada. Não era normal. Não era só porque eu tava com sono, eu queria dormir. Não era. Porque hoje eu continuo em privação de sono muitas vezes. E eu não tenho essas reações. Entende? Que não é porque eu tô nesse estado emocional muito pesado. Não tem a ver com o meu filho, tem a ver comigo, tem a ver com as minhas vivências, com aquilo que eu passei, com aquilo que eu não sei lidar. É isso que a gente tem que começar a transformar na vida da gente, para que a nossa relação com os nossos filhos seja transformada. E isso é um autocuidado. Ressignificar, né, Andressa? Ressignificar É, tudo aquilo que a gente viveu, né? exatamente. E é um processo diário. A gente nunca vai estar pronta. Agora eu estou pronta. Agora eu Ah, não. estou. Agora tudo mudou. Eu sei o que é. Eu não sou mais autoritária com os meus filhos. É assim, a gente é o tempo inteiro. Agora eu entendo de educação positiva. Aí eu sei que os meus filhos precisam. Tá tudo. Não, gente. A gente cai todo dia na mesma armadilha. Todo dia Todos a os gente tem dias. que respirar, pensar, voltar atrás. Faz errado, volta. Reage, desculpa. Às vezes eu me vejo fazendo umas coisas com a minha filha. Às vezes no meio das coisas que eu tô falando pra ela, eu falo, ai, tô falando merda. Aí eu, aí já tô no meio, né? Aí depois eu falo, ai filha, nossa, pelo amor de Deus, acabei de falar uma besteira enorme. E às vezes a gente demora pra falar, ah, não vou falar isso agora. Né? Ah, não vou dar o braço a torcer que eu falei errado. Ah, falei. Não, gente, volta lá É, e fala, volta lá e pede desculpa, volta lá e diz que tá errada. Né? Eu tenho respeito, eu respeito o meu filho, eu preciso respeitar o meu filho, eu preciso respeitar a minha filha. Então é um aprendizado diário. Por isso que assim, essas três coisas que você colocou como tema, elas se casam assim, né? sim, Uma complementa a completamente. outra, né? É muito, e assim, tem muita coisa para falar, né, Priscila? A gente deu uma Ai, pincelada, meu Deus. Não, e pincelada. você viu? O tempo já Voou, foi. Meu já foi. Deus. Mas olha, não adianta, Andressa, nós vamos ter que, Eu assim, fui pelo muito menos uma por prolixa, mês, assim. entendeu? Imagina, maravilhoso. Assim, eu acho que a gente vai fazer uma por mês, entendeu? Porque, Vamos, assim, olha, super top. hoje a gente já levantou aí outro tema, entendeu? Não dá. Temos que fazer mais. Porque É, vai vindo, né? Assim, sim. e um tema puxa o outro e tudo. E E, é gente, muito. maternidade é infinito, Os né? nossos filhos nos chamam, né, por autoconhecimento, nos chamam é, para sermos melhores. Isso que é Sim, bom. Por isso que eu falo, tenha coragem de, pelo menos, querer lidar com ele, querer, né? Então, assim, eu quero isso para mim, eu quero enfrentar isso que eu estou fazendo né, o que meu filho está me apresentando. Eu quero suprir essa necessidade dele. Eu tinha essa vontade, mas às vezes a gente entra num automático, igual eu falei, de que isso é do diagnóstico, isso aqui não preciso mexer, isso aqui eu vou levar para terapia. Não, né? É a gente tomar a frente, a gente ser protagonista da relação com os nossos filhos. É isso que eles esperam da gente. E é com autoconhecimento, é com o entendimento da nossa maternidade é que a gente vai, é que a gente consegue.
Então é muito abrangente, é muito profundo, é muito lindo. Eu amo, Tem, amo, tem, amo, amo. tem muito, muito assunto ainda para a gente falar aí, ó, muito tempo. É, Mas, que bom. Andresa, ó, na última live que a gente fez, eu fiquei de fazer umas perguntas para você e eu não Tá, consegui. E eu vou fazê-las hoje. Eu tá. queria saber, Andresa, qual é o seu maior sonho? Gente, meu maior sonho. Nossa. Aí, para a gente É, terminando, eu quero que você me responda essa pergunta. Qual que é o seu olha, maior sonho? eu vou te falar assim uma coisa muito pessoal, assim, que é algo que eu tenho sonhado muito, que assim, eu amo ser professora, eu gosto. Cada vez eu tenho mais amor nos meus pequenininhos, assim, mas eu também tenho um sonho de fazer essa transição, de poder trabalhar só com a parentalidade, né? Esse é um sonho, assim, muito profundo meu. Mas eu ainda tô apegada nas minhas crianças. Tô pegada. Porque e eu levo muito isso lá com eles, né? Então eu tenho esse sonho de fazer essa transição, né? De trabalhar só com Ah, parentalidade, de ajudar mais e mais olha, famílias. e eu te digo, a gente vai ganhar muito com esse teu sonho. A gente vai ganhar muito. Vamos ficar assim. É, Tô porque esperando isso aí eu sinto já. assim Bom, que é missão, sabe? É missão. sim, com certeza. E é, é o que mais assim canta meu coração, o que mais canta, né? Então é um sonho grande, de verdade. Ah, e a outra pergunta seria: o que que a Andresa de hoje diria para a Andresa que recebeu o primeiro diagnóstico da Elisa e o diagnóstico do Gabriel? Nossa, o que eu diria? É, meu Deus, eu tô me vendo lá atrás, assim, tô tentando lembrar É assim, as é primeiras para se vezes ver mesmo. que Momento, reflexão. Eu não é, sei, mas meu filho está gargalhando aqui no fundo, então momento, é, reflexão ao som de gargalhadas do Iô. eu acho que eu diria assim pra ela, né? Que bom que ela seguiu também assim o instinto maternal que ela tinha dentro dela. Que bom que ela não desistiu, né? Que muitas coisas daquilo que também ela não sentiu foi porque não foi culpa dela. Porque às vezes eu me vejo lá atrás, sabe, Priscila? Eu parece que eu me vejo um pouco desconectada com eles. Isso me dói muito, assim. Mas dizer que lá na infância também foi difícil, que eu também estava desconectada, né? Com minha mãe, com meu pai, e que eu não aprendi, logo que os meus filhos nasceram, a se conectar. E tá tudo bem. Que né, eu fui aprendendo isso aos poucos, que demorou o tempo que tinha que demorar. Mas que bom que ela conseguiu, que essa Andresa lá atrás, ela conseguiu enxergar isso e mudar essa história, né? Mudar isso. Porque menina, eu me vejo assim, em umas situações assim que parece que eu não era nem mãe da Elisa e nem do Gabriel. Me via tão longe deles assim. Isso me dói. Mas a culpa não foi dela, não foi dela, não foi dela. E tá tudo bem, tá tudo bem. Que ressignificou, que voltou atrás e que tá aqui para contar essa E história está toda. aqui contando essa história linda, nos ajudando a entender a nossa própria história hoje, né? É,
Que Assim, te bom. agradeço demais, Andresa. Você Ai, me aqui, deixou emocionada, ai, Priscila. você Fiquei emocionada. é maravilhosa! Ai, Muito gente. obrigada, Andresa. Você é incrível, sua história é incrível, seu conhecimento, meu Deus, nem preciso dizer. Meu Deus, como eu aprendo assim com você. Que Gente, bom. vão lá no Superando Diagnósticos, sigam a Andresa, porque ó, o Instagram dela é maravilhoso, ela posta aí, ó, sempre pensamentos, textos incríveis, ela faz postagens diárias, então assim, gente, sigam porque assim, é um melhor que o outro. Então, corram lá para vocês seguirem o Instagram Que dela. Sigam a bom, gente Priscila. também, Obrigada. Amor Arroba Especial. E ai, só Que agradecimento, bom. Muito só obrigada, viu? Me trouxe gratidão. boas surpresas hoje, viu, Priscila? Que bom. Ah, Fico eu que muito feliz, agradeço assim. demais. E bora colocar a terceira aí pra gente. Vamos Bora lá. falar. Ó, agora a terceira, janeiro, tá aí, ó, 2022. Tá. Ó, estamos aqui. Bora. Vamos lá, marcar nossa próxima lá. A Andresa tem que fazer parte aqui do Amor Especial, porque a gente fala aqui de maternidade, tem que falar de maternidade, Claro. né, Isso Andresa? mesmo. Maternidade. Eu ando falando bastante, voltei a falar bastante de diagnóstico, porque estão me pedindo muito. Eu criei um grupo no WhatsApp, tem Olha, fala 150 aí. mães lá. Mas assim, são mães que precisam muito entender sobre diagnóstico de autismo e síndrome de Down, que é uma coisa muito particular. Então, eu Então, senti ó, essa necessidade gente, e se eu vocês também convido, quiserem né? fazer parte aí desse grupo, ó, corre lá no arroba Superando Diagnóstico, pra vocês Isso. fazerem parte do grupo lá da E eu Andresa, faço hein? também atendimento aos pais, tá? É, em educação parental, ajudo os pais também a lidarem melhor com os Muito importante. desafios, com os comportamentos, com a relação, tá bom? Me procura lá, Muito entra lá no importante. WhatsApp e a gente conversa. Obrigada, amiga! Deus Obrigada, abençoe sua Priscila. vida, sua família. Amém. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido a nossa live. E, ó, assistam a primeira live e assistam essa daqui também, tá bom? Um beijo para vocês. Um Obrigada, beijo, Priscila. Beijo para Andressa. todo Tchau, mundo. Boa tchau. noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.